10h12, CNN Domingo de volta. Que bom ter você aí na nossa companhia. Nós vamos voltar a falar sobre economia. O discurso de Lula na semana passada sobre responsabilidade fiscal provocou um terremoto nos mercados e um medo absurdo do que vai ser a política fiscal do próximo governo. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Stefan Kautz, que é economista-chefe da EQI Asset. Stefan, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco neste domingo. Meu caro, eu já quero começar lhe perguntando o seguinte: houve muita avaliação se o mercado exagerou, se não exagerou, né? Uma discussão de, o Lula não falou nada diferente, eu disse agora há pouco aqui, tem uma questão institucional, ele já é o presidente eleito, né? Ele não é mais candidato. Queria te ouvir um pouco dessa temperatura do pós-terremoto de quinta-feira para agora. Como é que você acha que vai ser a partir de agora? Esfriou essa incerteza? Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Thaís. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Você falou há pouco, né, que a economia é uma ciência humana, né, é uma ciência feita das expectativas também. Então, o mercado tem a sua construção de expectativas sobre o que seria o governo Lula, ou o que vai ser o governo Lula nesse período de transição, e a expectativa era de que esse período da transição fosse para construir um orçamento crível para o ano que vem, dado que muito foi prometido durante a campanha por ambos os candidatos e o orçamento foi construído já um pouco defasado, né? Então haveria uma atualização, digamos assim, do orçamento para as perspectivas para o ano que vem. E nesse sentido, a gente precisaria, segundo as nossas contas, de que até o mercado vinha fazendo alguma coisa entre 70 a 130 bilhões de reais, tá? 70 bilhões seria mais ou menos o mínimo para você manter o Auxílio Brasil em R$600 para o ano que vem e talvez fazer ou uma inclusão de mais algum dinheiro para famílias, né, que tenham crianças até 6 anos receberem mais R$150, ou talvez um reajuste para o salário mínimo, né? E aí avançando para próximo dos 130 bilhões, incluindo algumas outras promessas de campanha, né? O mercado, então, vinha mais ou menos com essas expectativas, né? No pós-segundo turno, teve um movimento positivo pelo fato de que as manifestações de rua e a transição política estavam ocorrendo de maneira mais ou menos ordeira, inclusive com o discurso do presidente Bolsonaro tirando um pouco da pressão das ruas, porém a gente teve essa surpresa, né? Em duas dinâmicas, digamos assim. Primeiro, o tamanho do pacote, falando-se em 175 bi, ou seja, muito acima do que seria aí as estimativas iniciais, e também na questão da composição, né? Acho que é importante, houve essa discussão sobre o que estaria lá dentro, sobre a retirada de alguns itens, talvez até inclusive de maneira permanente, o que suscitou aí um bocado de preocupação do mercado, né? Em termos de dois pontos principais, seja a sustentabilidade da dívida de médio prazo, seja o estímulo de demanda que está sendo injetado na economia. Pela reação dos preços dos ativos, quando a gente olha especificamente câmbio, bolsa e curva de juros doméstica, a gente entende que, por enquanto, a discussão sobre sustentabilidade da dívida não parece ser o principal tema, mas quando a gente observa que a curva de juros ela já retirou todos os cortes que ela tinha precificado pelo Banco Central ao longo de 2023, ou seja, a Selic ficaria estável em 13,75 ao longo do ano que vem inteiro, isso sugere que haveria um estímulo de demanda que seria contraproducente para a política monetária. Acho que a gente entra para essa semana que vem agora com uma preocupação ainda sobre esses dois pontos, né? Qual vai ser o tamanho do pacote e qual vai ser a composição desse ajuste, até porque a gente está falando de um novo governo e não se esperava que ele trouxesse já durante a transição uma discussão tão profunda sobre prioridades e temas que deveriam ser tratados ao longo do ano que vem, seja com um novo Congresso, seja com uma equipe montada e seja discutindo algum projeto de mais médio prazo para o fiscal. Stefan, agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília, obrigado pela entrevista neste domingo aqui na CNN Brasil. Stefan, qual seria a melhor sinalização da equipe do presidente eleito Lula para o mercado financeiro, na opinião do senhor? Claro, acho que a gente tem dois caminhos para seguir essa semana, né? O primeiro seria
alguém da equipe de transição, que poderia ser a equipe econômica que foi indicada, ou alguma pessoa que seja indicada pelo presidente Lula para responder por esse tema, assumir essa coordenação em termos de tamanho e composição, ou um caminho que o mercado vinha esperando inicialmente mais cedo, que seria talvez já um anúncio um pouco mais antecipado de quem seria o próprio ministro da Economia, né? Então, além da equipe de transição, já ter um nome que pudesse coordenar essa discussão, no sentido de que quais são os aspectos técnicos de curto prazo que precisam ser ancorados em termos de orçamento, quanto cabe e discussão de teto, e começar a encaminhar já em termos de 2023, como que as prioridades com o novo governo se encaixam dentro de um orçamento de médio prazo, né? Ou seja, não haverá mais o teto, o que será colocado no lugar, como que isso afetará esses dois pontos que eu mencionei. A sustentabilidade da dívida de médio prazo, ou seja, será que essa nossa dívida volta a subir e chega a algum ponto em que preocupa se ela poderá continuar a ser paga? Como eu falei, o mercado ainda não se preocupa com isso, segundo os preços de mercado. E esse outro ponto da quantidade de dinheiro que será estimulado para o crescimento econômico, dado que a gente vem de um crescimento que esse ano deve ser próximo já de 3%, mas com a inflação que começa a dar alguns sinais de melhora, com uma desaceleração na parte de serviços e de núcleos, que poderia, quem sabe, abrir espaço para uma política monetária mais flexível ao longo do segundo semestre do ano que vem. Stefan, você tocou num assunto aqui que é a questão de quem vai ser o ministro, e dentro da cúpula ali próxima do presidente eleito, o que se fala muito, com quem eu converso, é dizer assim, não, olha, primeiro a gente tem que arrumar a política econômica, depois escolhe o nome. Meio que invertendo a lógica, porque a impressão, né, ou pelo menos o que assistimos até hoje você tem uma figura que representa o perfil dessa política econômica e o legado dela, a percepção sobre o que esse nome já fez, é que dá credibilidade ou não àquela política. Foi inclusive assim no governo Lula, quando ele escolheu Henrique Meirelles para ser presidente do seu Banco Central. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa inversão de dizer, não, primeiro a gente vai montar a política econômica e depois acha alguém para se encaixar, para liderá-la, para conduzir o país a partir de janeiro. A gente, você está certo, realmente está havendo essa inversão. Obviamente um nome, né, tem um fetichismo do mercado em relação a um nome. Acho que não é bem esse o ponto, acho que o ponto principal é de que você tem uma quantidade de demandas sociais bastante grandes atualmente, um novo governo que tem uma abordagem sobre os gastos do governo, gastos públicos diferentes do governo que está se encerrando, porém a gente tem um limite de orçamento, né? Quanto de dinheiro que pode ser gasto por ano e quanto que a nossa dívida pode aguentar, né? A gente está num nível de dívida mais alto dos últimos anos. Entre os países que têm o mesmo rating que a gente nos emergentes, nós temos a maior dívida pública de todos eles. Então, é um ponto de preocupação, sim, e nós precisamos acomodar esses gastos e essas prioridades. Porém, há espaço no orçamento para fazer essa acomodação, né? Existem outros gastos que talvez sejam considerados menos importantes ou menos relevantes para o próximo governo, que poderiam ser reduzidos para acomodar uma parte dessas novas prioridades do governo PT e do governo Lula. Então, o que seria importante seria alguém para ancorar essa discussão no sentido de, olha, tudo bem, nós queremos gastar agora com esses setores ou essas prioridades. Porém, isso não cabe, segundo as nossas contas aqui, ao longo do tempo, esses gastos são insustentáveis ao longo do tempo. Precisamos cortar de outro lado ou fazer políticas que sejam mais sustentáveis de médio prazo. O nome, né, acho que ele é importante porque ele traria, obviamente, essa credibilidade que você mencionou já de ancorar a priori essa discussão, né? E vale lembrar também de que nos outros governos, né, praticamente desde o início da redemocratização, os novos governos que entravam, eles sempre vinham tentando construir a sua credibilidade fiscal no primeiro ano de mandato. Então, eles faziam, na verdade, um aperto, né, dos gastos, redução de gastos, para tentar equilibrar as contas fiscais no início do ano, abrir espaço para que talvez nos anos seguintes ele pudesse, então, implementar as suas prioridades. O que a gente já está vendo na largada já é uma inversão dessa dinâmica, ou seja, o governo já está buscando, a priori, um aumento de gastos
além, ou seja, um déficit que vai aumentar no ano que vem, um déficit primário que vai aumentar e não uma tentativa de mostrar algum tipo de credibilidade fiscal. Então, assim, no limite, não há um fetichismo com o nome, porém, como você falou, um nome seria muito importante para ancorar essa discussão e já trazer uma credibilidade do que é possível ser aceito e do que é possível ser colocado nesse novo orçamento e nas discussões dos orçamentos dos anos seguintes. Estevão, você apontou agora, chamou a atenção para um ponto que eu acho que faz com que a gente tenha uma leitura ampla do que o mercado sinalizou com a fala do presidente eleito Lula. Um medo não pela declaração dele, mas um medo de que um governo, uma mudança de governo, de atitude na economia, de um governo que pode gastar mais do que arrecada. É isso. Aí eu faço um gancho com a discussão que a gente teve agora, eu e a Thaís, sobre outro ponto que você abordou nessa sua fala em relação a corte de gastos, remanejamento no orçamento. Esse seria um caminho fundamental, ideal, para sinalizar ao mercado que o governo que vai entrar ano que vem tem responsabilidade fiscal e vai remanejar, tirar recurso de onde não é tão necessário ou enxugando a máquina, por exemplo, não aumentando o número de ministérios, por exemplo, e aproveitando secretarias para colocar os ministérios? Essa seria uma saída, uma sinalização? Sim, eu acho que é um bom ponto. Acho que o tamanho de ministérios em si é menos relevante, né? Eu sempre se preocupa com isso, mas normalmente o remanejamento orçamentário para a criação de novos orçamentos, ele não gera um aumento de gastos. O que tem mais de relevante nesse sentido seria, por exemplo, alguns projetos que a gente já tem hoje no orçamento, que já vem de alguns anos, que poderiam ser diminuídos ou cortados. Então, por exemplo, a gente tem hoje 2% do PIB de subsídios a diversos setores econômicos que poderiam ser reduzidos pelo menos à metade, talvez. Então, a gente já ganharia talvez 1 ponto do PIB nessa discussão. Estamos falando de próximo de 100 bilhões de reais. A gente gasta todo ano próximo de 20 bilhões. Perdão, Estevão? Subsídios a setores específicos da economia, né? Então, que talvez numa política geral de gastos, o objetivo ideal seria você reduzir o imposto para todo mundo ou dar subsídios para os setores mais sociais, digamos, e não setores produtivos específicos, tá? Então, poderíamos ganhar aí talvez 100 bilhões de reais nessa conta. A gente gasta, por exemplo, mais 20 bilhões de reais com o abono salarial por ano, pagando um 14º salário. Bom, os trabalhadores que produzem e aumentam o PIB do Brasil ganham 13 salários. Será que justifica ainda ter mais um 14º salário? A gente não poderia também reduzir uma parte desse custo? E por aí vai. Só estou dando alguns exemplos de discussões que poderiam ser colocadas na mesa, mas que elas deveriam ser colocadas no ano que vem, numa discussão de prioridades do governo, de para onde que ele gostaria de direcionar os gastos públicos e não agora, no momento de transição, onde a gente precisa aprovar rapidamente um orçamento para o ano que vem, onde talvez seja necessário abordar alguns pontos mais específicos de curto prazo, que seria talvez aí o Auxílio Brasil mantido em R$ 600 e mais algum reajuste talvez ou para o salário mínimo, ou a inclusão talvez de mais alguns benefícios nesse plano. Há uma discussão gigante a ser feita ainda sobre focalização dos planos sociais que tem no Brasil e por aí vai, mas nós estamos agora num período muito apertado, até dezembro, festas de final de ano, um orçamento, um congresso que não vai ficar no ano que vem em alguma medida, uma equipe econômica que obviamente não vai estar aí, a gente não sabe quem vai ser a próxima. Então, abordar esses temas estruturais de médio prazo nesse período traz a possibilidade de a gente realmente fazer erros, né? Cometer erros aí nesse processo, aumentar os gastos e depois, ao longo do ano que vem, quando efetivamente começa o governo, já ter comprometido um orçamento no primeiro ano com um déficit primário muito amplo, né? Então, acho que nesse sentido seria importante uma sinalização da equipe de transição ou do próprio presidente Lula de reduzir, digamos, essas ambições de curto prazo e deixar essas discussões mais de prioridades governamentais para o ano que vem, inclusive até com a possibilidade de uma discussão de uma reforma tributária, como vem sendo aventada aí por diversos membros do governo de transição. Estevão... Perdão, Thaís. Desculpe. Diga, Leandro. Talvez essa questão da reforma tributária, que todo governo, né, Thaís? Você que acompanhou muito tempo a política aqui em Brasília, sempre vem à tona, né?
talvez uma outra reforma tributária que atenda pelo menos uma pequena parcela do que é necessário, só para poder ter uma folga e ter recurso aí, talvez seja viável. Essa questão do 13º, eu acho que é um tema muito sensível, não só para o governo do presidente eleito, mas também para o Congresso Nacional aqui em Brasília. Eu acho que seria um tema que os próprios parlamentares não colocariam em discussão, porque depois fica com o carimbo de que diminuiu ou acabou com esse recurso. Perdão, Thaís, pode seguir. Stefan, eu vou fazer uma propaganda do seu negócio aqui, porque o EQI, Asset, que é onde você trabalha, eu descobri faz pouco tempo que o EQI quer dizer eu quero investir. Quer dizer, a EQI veio numa onda de criação de fintechs e de educação financeira, de planejamento financeiro, para atender, eu falei agora há pouco, mais de 5 milhões de brasileiros que investem na pessoa física na Bolsa, quer dizer, estão aprendendo a financiar a economia real, a fazer o investimento através da economia real e não apenas só mais comprando título público, que é a história das carteiras de investimento do país. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, essa mistificação com relação ao mercado, ser essa turma de colete de japona da Faria Lima. E a sua percepção sobre como essas pessoas que vêm com tão pouco dinheiro estão entrando no tal do mercado financeiro e estão aprendendo a fazer o seu investimento de uma forma mais diversificada e aprendendo a lidar com as suas finanças. Ótimo. Não, realmente, você está certo aí que ela surgiu, eu quero investir como um blog, né, de disseminação de informação financeira para os investidores, pessoa física, e é justamente o que a gente percebe até hoje, né? São mais de 10 anos em que a empresa existe, os investidores, pessoa física, eles são sedentos por informação e conhecimento. Então, isso para a gente é muito importante, a gente tem uma área interna de disseminação de informação, um site nosso de disseminação de informação financeira é bastante importante. É uma pena que nas escolas e no próprio Enem, como vocês mencionaram, essa questão da educação financeira ainda não seja um tema tão disseminado e tão relevante. É muito importante, né, que isso seja aos poucos incorporado também na educação, por exemplo, da própria matemática, né, que seria uma maneira de fazer isso também. Mas a gente vê, sim, que os investidores, pessoa física, eles têm se tornado cada vez mais presentes nas discussões. E antigamente a gente tinha sempre aquela visão de que o investidor, pessoa física, ele entra justamente quando a onda já subiu muito, né? E depois, quando a onda quebra, ele panica e sai do mercado. Então, ele sempre fica perdendo dinheiro nesses momentos. E a gente vê que esse perfil mudou. A gente tem questionamentos bastante interessantes internamente de clientes, reuniões, onde o nível de sofisticação de acompanhamento tem subido bastante. E não só na diversificação da renda fixa para a renda variável, como você mencionou, mas dentro de outros produtos dentro da própria renda fixa, né? O que a gente viu é que o mercado de crédito privado tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos, inclusive por reformas que foram feitas aí pelos últimos governos, e os investidores, pessoa física, têm buscado também esse tipo de produto, né? Então, isso é muito positivo para o Brasil, porque permite que as empresas possam captar de diversas maneiras e alavanca, né, inclusive também o nosso crescimento de médio prazo, né? Então, tem esse efeito duplo de aumentar talvez a poupança das famílias e dos investidores, e mais também de permitir que o país possa crescer mais com uma financiarização maior e ter um longo espaço, né? A gente pode abordar isso depois. Perdemos o sinal do Stefan Kautz bem no finalzinho dessa entrevista dele. Conversamos bastante aqui ao vivo com o Stefan Kautz, que é economista-chefe da EQI Asset. Stefan, já me despeço, agradeço a sua participação aqui no domingo.